Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Irmãos, esse versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus fala de algo fundamental. Talvez a arma mais poderosa do cristão, depois da fé, que é a oração. A oração é uma bomba na cabeça do inimigo. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela faz com que nós dialoguemos com o Senhor, uma conversa com reverência. E aqui o Senhor Jesus, Ele deixou um exemplo para nós de uma oração modelo. Por que Ele deixou o exemplo? Para que ninguém comece a fazer orações doidas por aí, à torta direita, misturando alhos com bugalhos. Tem que ter uma direção até para orar. A oração é tão importante que o Senhor Jesus deixou as diretrizes e deixou uma oração padrão. E Ele diz aqui, portanto, vós orareis assim. Ou seja, se não orar assim, você vai estar inventando. Se você não orar assim, você vai estar até de certo ponto desobedecendo a direção do Senhor. Então vós orareis assim. E vem a oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro passo da oração é a exaltação, a honra ao Pai. Então, o primeiro passo é exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Então, não comece nenhuma oração pedindo, não comece nenhuma oração reclamando, chorando, colocando as suas necessidades. Comece todas as suas orações a Deus, exaltando o nome do Senhor, colocando o Senhor no lugar de Senhor. Porque aquele que começa pedindo, ele dá a impressão que ele é quem manda, é ele que é o Senhor, né? Mas aquele que começa exaltando, ele mostra que ele é servo, e o Senhor é o Senhor e está no lugar do Senhor. Nunca tire o Senhor do lugar de Senhor da sua vida. Quem tem que estar dirigindo a sua vida é o Senhor. Aquilo que você tem que respeitar e honrar é o Senhor. Então coloque o Senhor no lugar do Senhor. Muitas pessoas se colocam no lugar do Senhor e dão ordens, né? Até ora dando ordem para Deus. Não, coloque o Senhor. Se o Senhor for o seu pastor, nada lhe faltará. Mas se o Senhor não for o seu pastor, vai faltar muita coisa. Então coloque o Senhor no lugar de pastor, coloque o Senhor no lugar de Senhor. E comece exaltando. Pai nosso que estás no céu, santificado, louvado, honrado, adorado, seja o seu santo nome. E depois vem aqui no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, logo depois de exaltar o Senhor, vem o primeiro pedido. E o primeiro pedido, a prioridade, tem que ser aquilo que é espiritual, a salvação. Venha o teu reino. Que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Porque o reino de Deus é eterno. O reino de Deus é perfeito. O reino de Deus é o lugar para onde nós iremos. Irmãos, nós temos que parar de agir como criança. Fica pedindo coisinha aqui, coisinha ali. Criança só pede bala, né? Nós temos que pedir aquilo que é importante. Pedir aquilo que é eterno. Pedir em primeiro lugar a salvação. Quem é que ora aqui, a não ser que ore o Pai Nosso de uma maneira mecânica, que peça a salvação em primeiro lugar? Quem é que faz isso? Coloca logo as necessidades, coloca logo as enfermidades, esquece da salvação, esquece do bem maior, irmãos. Imagina, Senhor, eu preciso do emprego, já começa pedindo emprego. Senhor, eu preciso de um casamento, já começa pedindo casamento. Senhor, eu preciso de uma cura aqui, e já começa pedindo a cura. Senhor, eu preciso da libertação aqui, já começa pedindo isso daí. Aí o que acontece, irmãos? Vem um meteoro aqui, destrói tudo, e aí, e a salvação? A pessoa foi curada, foi liberta, né? Arrumou um emprego, arrumou lá um companheiro,
mas veio um meteoro sobre a terra e acabou com tudo. E a salvação? Como é que fica, irmãos? Então peça, em primeiro lugar, aquilo que é eterno, né? Porque aí você está demonstrando para Deus que você crê na salvação dele, que você tem o desejo de voltar para o reino dos céus, né? Que você cresceu, você parou de pedir caprichos, coisas supérfluas, e está pedindo aquilo que é eterno, né? Então você demonstra a Deus que você está crescendo no entendimento e na fé. E aí, através do pedido, irmãos, você vai ver o entendimento da pessoa. Tem pessoas que falam: Senhor, faça cair fogo do céu na cabeça daquele lá que roubou meu carro. Não, irmãos. Um pedido desse, uma oração dessa, Deus não ouve, irmãos. Porque Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que quer a conversão das pessoas e não a destruição delas. Então, através de um pedido desse, você vê que a pessoa não tem entendimento algum. Que ela não conhece a Deus, que ela não conhece os propósitos de Deus, que ela não tem a direção de Deus, que ela não é abençoadora. Tem que abençoar, irmãos. Fazer como nós falamos ali no texto, naquela testemunho que nós vimos lá no YouTube, da mãe abençoando o assassino do seu filho. E a mãe dizia ao assassino do filho dela: eu estou orando para você, para que um dia você sirva o Deus que eu sirvo, né? Eu não tenho mágoa, não tenho ódio de você. Meu filho era bom, você matou, mas eu não tenho ódio de você. Então, irmãos, uma pessoa dessa, ela cresceu em entendimento, cresceu em fé. Mas aquela pessoa que fica pedindo bala, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo capricho supérfluo, não cresceu. Então, até no pedido se identifica a fé da pessoa, o entendimento que ela tem. Então, tem que pedir, irmãos, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, em primeiro lugar. É claro que nós temos necessidades e temos que pedir em função dela, mas não em primeiro lugar. A prioridade tem que ser o reino dos céus, a prioridade tem que ser a salvação. A salvação não pode sair da nossa cabeça. Lembra da armadura de Deus? O que diz a armadura de Deus? Capacete da salvação. Por que a salvação é figurada como um capacete? Porque ela não deve sair da sua cabeça, irmão. Então, quando você tem a salvação na sua cabeça, você fala: poxa, eu não vou pegar esse dinheiro aqui porque eu vou comprometer minha salvação, né? Eu não vou cair aqui na tentação porque eu vou comprometer minha salvação. Eu não vou me afastar de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus, porque eu vou comprometer minha salvação. Quando a pessoa tem a salvação na cabeça, irmão, ela procura andar de acordo com a palavra. Mas aquele que não valoriza a salvação, que às vezes nem acredita na existência do inferno, vive pecando por aí, achando que vai passar por essa vida impune. Pode passar pela vida terrena impune, mas não escapa da justiça de Deus. Nós colocamos uma mensagem que ninguém escapa da justiça de Deus. Há o dia do juízo, o grande tribunal de Cristo, que todos nós daremos contas ao Senhor. Versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o segundo pedido aqui, o primeiro é o reino dos céus, que é a prioridade, é o mais importante. Depois vem o pão nosso, né? O nosso alimento. Pedir o suprimento de Deus e não pedir supérfluos. Peça aquilo que é necessário, aquilo que é imprescindível, o suprimento do Senhor. E o versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmão, pedir perdão tem que ser feito. Mas antes de você pedir perdão, perdoe. Perdoe antes. Porque se você pedir perdão e não perdoar, você não vai receber. Entende, irmão? Perdoar e ser perdoado é fundamental para receber bênçãos. Havia um paralítico cheio de fé, e mesmo com fé e fé dos seus companheiros que ergueram a maca, fizeram um buraco no telhado do Senhor, desceram a maca, o Senhor Jesus não o curou de início. O Senhor falou: perdoados estão os seus pecados. Irmão, você sabia que a falta de perdão
né? A falta de perdão impede bênção de Deus? Impede. Tem muitas pessoas que não recebem bênçãos do Senhor porque não perdoam pessoas. Irmão, perdoe. Ah, mas matou meu filho. Perdoe, irmãos. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos. Pessoas têm que ser perdoadas, irmãos, para que você possa receber o seu perdão. O Senhor Jesus foi injustiçado em tudo. E o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não pediu punição para as pessoas que o crucificaram. Não pediu para Deus cair fogo do céu e acabar com todo mundo, não. Ele pediu perdão, perdoe, Senhor. Então você tem que pedir perdão pelas suas falhas, se você quiser ser perdoado das suas falhas. Das falhas que você cometeu contra alguém, muitas vezes você nem se deu conta, mas você feriu alguém, magoou alguém, trouxe um prejuízo a alguém, fez mal a alguém sem se dar conta. Então, peça perdão, libere perdão. Pessoa, não importa o que ela te fez, perdoe, porque é a maneira de você receber perdão. Ah, pastor, mas eu não vou perdoar ela. Não, eu também não quero perdão. Então não vai receber bênção, irmão. Então não crê no Senhor, não crê na palavra do Senhor. Cristão que não perdoa não crê em Deus, não crê na palavra de Deus, está brincando com Deus. Tem que perdoar, irmão. A sua luta não é contra a pessoa. Ela pode ter feito o que for, mas você tem que perdoar, porque está escrito. Não é a sua perda, o seu prejuízo, é o que está escrito. Entendam, nossa luta não é contra a pessoa. A pessoa que cometeu um mal contra você, cometeu um crime contra você, ela estava manipulada por um demônio. E você tem que orar para que ela se liberte, para que ela não faça mais mal a ninguém. E tem que perdoar, irmão. Não é fácil perdoar, às vezes, quando se está muito na carne, não é fácil. Mas tem que ser sábio, tem que ser inteligente. Se eu não perdoar, eu não recebo perdão. Se eu não receber perdão, as minhas bênçãos vão ficar travadas. Então eu vou perdoar. Irmãos, a pessoa mais abençoada, quando você perdoa, não é aquela que você perdoou, é você. Você guardar mágoa, irmãos, é guardar veneno no seu coração. É guardar o diabo no seu coração. Então tira toda a mágoa, tira todo o rancor e perdoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Versículo 13 diz, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, clame a Deus na sua oração, depois de pedir a prioridade que é o espiritual, a salvação, pedir o suprimento, perdoar e pedir perdão e ser perdoado. Peça para que o Senhor te livre das tentações e de todo o mal. Porque o inimigo vem, o inimigo sempre nos ataca. Ninguém tem imunidade, no mundo tereis aflições, tribulações. Mas, irmão, peça para que Deus te livre. Deus, Ele tem uma maneira de agir. Ele não te livra das tentações, dos males. Ele te livra no meio dos males. Ninguém tem imunidade. Não, eu oro a Deus e mal nenhum vem sobre... Não, o inimigo vai te tentar, vai te atacar. Atacou o Senhor Jesus, que não pecou, nunca pecou. Ele vai te atacar, ele vai te tentar. Ele vai tentar te comprar, ele vai tentar te corromper. Mas se você estiver ligado com Deus, você resiste à tentação, você resiste ao mal. Entendam, pessoal, é fundamental isso. Muitas vezes você está numa luta tremenda e você está falando assim, ah, Deus não me livrou desse mal. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Irmão, você tem que ter em mente que todos nós passamos por aflições, mas nem todos são livrados dela por Deus. Entendo? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser jogado na fornalha. Eles foram jogados na fornalha. Deus livrou eles no meio da fornalha. Assim como Deus livrou Daniel, não da cova dos leões, mas livrou no meio da cova dos leões.
Então, no meio da sua tribulação, no meio da sua luta, no meio da sua aflição, Deus vai te dar livramento se você clamar. Livra-me desse mal, Senhor, livra-me dessa tentação. É essa a oração que nós temos que fazer, irmãos. E não falar, impeça, Senhor, que venha mal sobre... Não, Ele não vai impedir, sabe por quê? Se Ele impedir, Ele vai estar contrariando a palavra dEle, porque Ele diz na sua palavra, no mundo tereis aflições. E muitas vezes Deus até permite lutas, para quê, irmãos? Para que você o busque mais. Irmão, vou dizer uma coisa para você, se não houvesse lutas, tribulações, aflições, as igrejas estariam vazias. Ninguém viria para adorar a Deus. Não. A maioria das pessoas vem para pedir bênção, pedir cura, que isso. Não vem para marcar o culto de adoração a Deus, culto de oração. Vem meia dúzia de gato pingado, irmão. Agora fala culto de bênção, culto de cura, de libertação. Aí lota, irmão. Tem que mudar isso, irmãos. Nós temos que buscar a Deus. E não só as bênçãos de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas são acrescentadas. Entenda, irmão, ninguém engana a Deus. Ah, cheguei pela primeira vez e fui abençoado, fui curado. Que bênção. Irmão. Mas se não andar com o Senhor, virão outros males. E aí, como é que fica? Irmãos, um texto mais claro sobre isso é que Deus tem os seus propósitos. O texto dos 10 leprosos. 10 foram curados, só um agradeceu. Só um voltou para agradecer. Por que Deus curou 9 ingratos? Porque Ele tem propósitos, irmãos. Tem propósito. Mais cedo ou mais tarde, aqueles ingratos iam passar por outras lutas. E aí vão se voltar para o Senhor, falando, não, já sabemos quem tem poder para agir. Muitas vezes Deus age dessa maneira. Muitas vezes Deus cura, abençoa, para trazer uma lição para nós. Uma lição para quem está vivenciando, para quem está vendo. Então, os propósitos de Deus são maravilhosos, irmãos. E são sempre abençoadores. E sempre para abençoar a muitos. Amém, povo de Deus? Então, aqui, livra-nos do mal. E o versículo 14 e 15 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, está vendo aqui, irmãos? A regra é clara. Só é perdoado quem perdoa. Para receber perdão, tem que semear perdão. E está dizendo que Deus não perdoa quem não perdoa. Porque quem não perdoa não crê em Deus. Quem não perdoa não ama o próximo. Quem não perdoa está influenciado pelo inimigo. Se não perdoar é porque não crê na palavra do Senhor. Se não perdoar, não tem um espírito cristão. Cristão é perdão. Quem não perdoa não é cristão. Pode até dizer que é cristão, mas não é de fato. Tem muita gente dizendo aquilo que não é. Então, irmãos, é uma marca registrada o perdão. O perdão é fundamental. Quantas pessoas não recebem bênçãos porque não perdoam? Não perdoam? Por que não perdoam? Porque quem não perdoa não crê na palavra. Quem não perdoa não obedece à palavra. E vai ser premiado por Deus. Tudo é possível aquele que crê, mas aquele que não crê. A incredulidade impede a ação do Senhor. O Senhor fez poucos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. É necessário ter fé, um ambiente de fé, como a gente diz. Se a gente está numa igreja onde todas as pessoas creem no poder de Deus, perdoam, as bênçãos, os milagres acontecem, os testemunhos vêm. Mas se tem uma igreja lá que fala, isso não dá certo não, isso é difícil, nessa situação, eu já vi isso, não tem jeito, esse cara não tem jeito, essa doença não tem jeito, isso não tem jeito. Tiver uma igreja cheia de Tomés e de Judas, não tem bênção, não tem milagre, irmão. Entendam? O Senhor Jesus, em muitos casos, principalmente no caso da filha do Jairo, ele tirou todo mundo. Só entrou ele, Pedro, Tiago e João, porque eles sabiam que Pedro, Tiago e João não iam vir com um discurso negativo.
não vinha vir com sentenças de incredulidade. Pedro, Tiago e João, eles confessavam a bênção do Senhor, confessavam o milagre. Entende, irmão? Você está orando por alguém e chega um monte de gente lá falando: isso não funciona, isso não dá certo, isso não tem mais jeito. Tira essas pessoas. Irmão, por favor, fica lá um pouco enquanto eu oro aqui, tá? Porque tem que ter um ambiente de fé, irmãos. Na casa de Jairo tinha um ambiente de fé. Na ressurreição da Tabita, o Pedro fez a mesma coisa, tirou todo mundo. Então tirem os incrédulos, aqueles com um discurso negativo. Fique só com aquele que crê, e aquele que crê obedece. Não tem outra maneira de você mostrar que você crê em Deus sem obedecer a palavra do Senhor. E quem obedece, perdoa. E aí recebe bênção. O perdão, irmãos, é também uma grande prova de fé. A pessoa que não consegue perdoar porque ela não crê na palavra de Deus e ela desobedece a Deus. Amém, povo de Deus? E aqui, versículo 16 ao 18 diz: e quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos e para que os homens pareça que jejuem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Assim como a oferta, assim como a oração é o jejum. Irmão, não jejue para se mostrar, não jejue para aparecer. Porque aquela pessoa que faz: estou jejuando, irmão, estou num jejum aqui, ela já perdeu o galardão, porque ela queria se mostrar e acabou se mostrando. Teve uma recompensa de homens e não recompensa de Deus. Então, quando você for dar oferta, como diz o texto, quando você for orar, ore a Deus em secreto. Só Deus é que precisa ver o seu jejum, a sua oração e a sua oferta. É Ele que retribui. Faça para Deus, não faça para os homens, não faça para se mostrar. A não ser que seja um jejum apregoado pela igreja, com um propósito específico. Houve casos, a gente lembra o caso de Josafá, ele apregoou um jejum, porque o inimigo se levantou, chamou todo mundo para jejuar. Quando tem um propósito geral, né, para a obra de Deus, a igreja toda é convocada para um jejum. Mas você tem que fazer seu jejum secreto. E você não tem que falar: não, eu estou num jejum aqui. Irmão, vem tomar um cafezinho. Não, não vou tomar cafezinho porque eu estou fazendo um jejum de café aí já um tempão. Não, irmão, não precisa falar: não, deixa, eu passo. Né? Então não divulga, faça para Deus. E Deus vai te recompensar. Irmãos, é assim com oferta, assim com oração. Tem gente que acha que oração que vale é aquela oração bonita, empolada, cheia de palavras difíceis. Deus majestoso Senhor. Não, irmão. É aquela oração que você faz no seu quarto, tranca a sua porta e fala só você e Deus. Tem que chamar a esposa, tem que chamar o marido? A palavra não diz isso. A palavra diz: você e Deus, em secreto, abra o seu coração. Pastor, mas é bom orar com a esposa, orar com o marido? É bom, sim. Né? Mas muitas vezes a pessoa está falando: Senhor, dá um jeito nesse cabeçudo aqui. Aí quebra o espírito de oração. Né? Mas se estiver sozinho, pode falar: Senhor, abençoe meu marido, muda a minha esposa, Senhor. E é isso, e aquilo, outro. Né? Mas se está os dois juntos, já não pode orar assim, irmão. Então, o Senhor Jesus, quando orava, como é que ele fazia, pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos orar. Não, irmão. Ele deixava todo mundo e ia lá para o Monte das Oliveiras, ele e Deus. Até no Getsemane ele falou: velai comigo, ora comigo aí, mas fica aqui. E foi e se afastou. Né? Se afastou. Quando voltou, encontrou todo mundo dormindo. Né? Quer dizer, pegaram no sono lá no meio da oração. Né? E aí até cobrou, né? Não pudesses ver lá 1 hora comigo. Né? Então, irmãos, é assim. Agora, tem oração em conjunto da igreja, na oração geral. Nós temos uma reunião de oração aqui, mas o pastor ora, mas as pessoas estão orando. Elas estão falando com Deus e o pastor não está escutando o que ela está falando, não.
Não, irmãos, é ela e Deus. É você e Deus, irmão. Amém? No ambiente de fé, e as bênçãos ocorrerão, os milagres virão. Amém, povo de Deus?